Já estamos gravando, vai ficar disponível isso daí. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos no YouTube. E se você não está inscrito, se inscreve, porque está tudo ficando salvo lá, por tempo indeterminado, vou bem falar, porque eu senti de Deus de disponibilizar, né, abrir essas reuniões, mas elas fazem parte de um módulo da mentoria. Então, depois, se você quiser, é só vir aqui com a gente. Vou falar que a nossa, nós temos uma panelinha, mas está com a tampa aberta. Né? Bom, nós estamos em Daniel 5. Não sei se todas estavam aqui ontem, se todas têm estado com a gente, mas assim, está sendo uma delícia, irmãs. E agora nós vamos abrir, então, a palavra no capítulo 5 de Daniel, onde eu tenho certeza Deus tem para as nossas vidas. Pegar meu óculos, não sei onde foi parar o outro, que é mais discreto. Agora, hoje eu estou de onça, hein? Me segura que eu estou de onça hoje. Bom, saímos ontem do campo, estávamos junto com o Nabucodonosor, louconas no mato, né? Vimos ele lá comendo das ervas do campo, dormindo no sereno, no relento, doidão. E fomos ali, ó, fizemos um paralelo com a nossa vida. Muitas vezes a gente está dessa forma, exatamente assim. Muitas vezes também a gente se acha demais, né? Falamos disso, né, irmãs? Eita, nós. E aí, mas nós tivemos um encontro com Deus, né? Junto com Nabucodonosor. E no final das contas, ele declarou, como o Salmo 113, que sem querer querendo, Deus deu a direção para a gente. E nós vimos que Deus é soberano, que ele levanta reis, mas também destitui, que ele está no controle das nossas vidas. Vimos a fidelidade dele, encontramos com esse Deus maravilhoso, e mais uma vez, ele usou de graça e misericórdia, tanto com Nabucodonosor, quanto com a gente, porque Nabucodonosor passou um tempo lá, né, sem saber o que fazer, sem ter uma direção, tido como louco, literalmente, igual eu e você de vez em quando, mas o Senhor encontrou com ele. E no final do reinado, ele fala, nós fechamos falando a respeito do que ele falou, né? Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, ou seja, eu olhei para cima, eu olhei para Deus. Tornou-me a vir o entendimento, quando a gente olha para o Senhor, a gente consegue de novo achar o eixo das nossas vidas, né? Então, todas as coisas fazem muito sentido quando a gente abre o coração e quando a gente se dispõe, né? Quando a gente ora aqui, Senhor, a gente está com sede. E aí, eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que as palavras saltam da Bíblia, assim, e tem tanta revelação aí, né? Bom, ele olhou para o Senhor, olhou para o céu, e ele tornou a ter entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Uma coisa que eu esqueci, que depois fecha a reunião aqui, eu fico lembrando, toda vez, né? Tem uma frase aqui que eu achei o máximo. Ele opera com o exército do céu. É legal a gente lembrar disso quando estiver no meio da luta, viu, irmã? Quando você estiver no meio da luta, lembra desse versículo? Ele opera junto com o exército do céu. Hã? Quando você faz um pedido para Deus, quando você está perdido lá no meio do mato, sem saber a direção, né? Tida como doida mesmo. Meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo de ponta cabeça. Ele opera com o exército do céu. Mas tem uma sequência aí, né? Primeiro ele olhou para cima.
Primeiro ele reconheceu Deus, para depois ele operar. Hã? Tem uma sequência aí, lembra do combo, gente? Mac crente feliz? Primeiro a gente olha para o céu, depois ele se revela, e aí ele vem com o exército dele para lutar ao nosso favor. Vários versículos na Bíblia falam a respeito disso. Ele vem ao nosso favor, o exército do Senhor, ele se levanta, ele se inclina para ouvir a nossa oração. Tem um monte de ação de Deus quando nós olhamos para o céu e reconhecemos o Senhor é o nosso Deus, certo? Então foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, foi isso que aconteceu com as nossas vidas, mas ao contrário, em nome de Jesus, a gente vai continuar na presença dele, certo? Bom, fechamos o quarto capítulo, né? E vamos entrar agora no quinto. Voltamos para o reino, voltamos para o palácio. Mas agora não é mais Nabucodonosor. Entra em cena o filho dele. Fez um barulho aqui, será que a gente querendo entrar? Acho que é. Entra em cena o filho dele. Deixa eu ver aqui o nome. Belsazzar. Esse é o nome. E aí, o que acontece, gente? Eu vou fazer um resumão. Belsazzar, eu acho que é melhor a gente ler, né? É um pouquinho extenso, mas eu acho que vale a pena, meninas. Quem tá com a Bíblia aí, ó, pega a Bíblia e você, junto comigo, vai grifando aquilo que saltar aos seus olhos, porque tem muito detalhezinho aqui que a gente não pode esquecer, tá bom? Vamos lá? Capítulo 5, irmã, para quem tá com a Bíblia. O rei Belsazzar deu um grande banquete. Vamos lá, eu vou grifar isso, porque a gente precisa lembrar disso depois. A Cami chegou. Bom, o rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, tirara do templo. Vamos colocar isso aqui também. Preciso lembrar disso. Apreciava o vinho. Mandou trazer os utensílios. Tem gente chegando, gente. Oh, meu pai do céu, é muita coisa ao mesmo tempo. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Gente, eles estavam dando uma festa pagã. Ó, vou fazer um parênteses aqui. Gente, vocês lembram do templo lá feito por Moisés? Esse templo depois foi construído pelo rei Davi, aliás, por Salomão, né? Davi quis, mas quem construiu foi o filho. Construiu. E agora eles roubaram esses utensílios. Sabe as coisas que eles usavam para adorar o Senhor, coisas sagradas? Nabucodonosor trouxe tudo para ele, pegou tudo para ele. E aí, Nabucodonosor já não aparece mais nesse capítulo, porque agora o filho dele é o rei. E aí o filho dele lembrou, opa, tem umas coisas bonitas que meu pai tirou dos israelitas, vou usar hoje nessa festança. 1000 pessoas, gente idólatra, gente que não tinha Deus, começaram a usar esses utensílios. Hã? Olha que afronta, gente, né? E vocês lembrem que o povo de Israel ainda estava ali, sofrendo essa opressão, assim, ó, vendo tudo isso acontecer. Triste, né, gente? Bora. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, gente, está acontecendo a festa. Ele lembrou dos utensílios, ofereceu para o povo, estavam bebendo vinho neles. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte o candeeiro. Gente, candeeiro, lembra os candelabros que eram usados, que eram feitos de prata, de ouro, que foram usados no tabernáculo? Era disso que nós estamos falando, tá? Na caiadura da parede do Palácio Real,
E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, porque não era tonto, que sabia que o negócio estava entornando para ele. E os seus pensamentos se turbaram. E juntas... Peraí, deixa eu gravar isso aqui, senão eu me perco depois. E as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos se batiam um no outro. O homem ficou com medo. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer um que ler essa escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, grifes daí que também é importante, trará uma cadeia de ouro, uma corrente de ouro no pescoço, e será terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer a sua interpretação. Isso daqui também a gente precisa lembrar. Com isso se perturbou muito o rei, e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. A rainha mãe, por causa do acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou luz nele, inteligência e sabedoria. Olha o combo aí de novo. Como a sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar, chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu pai trouxe de Judá? Aqui também eu preciso lembrar. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, que para lerem a escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação a estas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Ah, Jesus! Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel. Daniel disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Dá os teus prêmios a outros. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, o teu pai, reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo, arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu o Deus, o Altíssimo, que tem domínio sobre o reino dos homens, a quem constituiu sobre ele. Tu, Belsazar,
que és o seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que saibas tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho nele. Além disto, deste louvores ao deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de prata, que não vêm, não ouvem nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a sua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escrita que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Jesus. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos Medo e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem a cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo e o teu rei, do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pai eterno, tem coisa para a gente aprender aqui, hein? Senhor amado. Eu faço o esboço, sabe, com tudo que Deus vai dando direção, mas eu pego a Bíblia e parece que na hora que eu estou com vocês, abre mais coisa ainda. Eu fico lendo, eu fico, meu Deus do céu, tem muita coisa para falar. Vamos falar. Pega o caderninho, pega a caneta, que assim, ó, Deus tem muito para revelar para as nossas vidas. Vamos embora. Bom, soubemos o que está acontecendo. Teve o grande banquete. Belsazar, que era filho de Nabucodonosor, chamou todo mundo, pelo menos 1.000 pessoas. Imagina, gente, uma festa com 1.000 pessoas. Era gente, hein? Eram os mais daquela época. Então tinha sábio, tinha conselheiro, tinha gente do exército, provavelmente. Os mais, assim, os mais poderosos daquela época estavam ali. 1.000. E para vocês verem a grandeza do tabernáculo, esses 1.000 foram servidos com as coisas, com os utensílios que foram roubados do templo do Senhor. Hã? Bom, beberam, adoraram outros deuses, tudo ali, ó, usando as coisas de Deus. Isso era uma afronta, tanto para o povo que estava ali preso, né, os judeus, os israelitas, quanto para o próprio Deus, né? E aí, no meio disso tudo, o rei olha para uma parede caiada, lembra que eu falei a respeito disso? Que antes eles misturavam cal na água para ficar branquinho e pintavam as paredes. E assim com outras cores. Então pegavam tinturas, né? Então ralavam lá a semente, por exemplo, a cúrcuma, tem uma cor. E assim por diante. Eles ralavam ali do pozinho, misturavam com água e pintavam, né? Era assim a tinta da época, souvenir, sabe? E aí eles misturaram cal, passaram na parede, estava branquinha a parede, de repente apareceram dedos e escreveram lá, Mene, Mene, como é que tá? Mene, Mene, tekel, parsim. E apareceu aquilo, o rei ficou com tanto medo que batia o joelho um no outro. Vocês já passaram esse tipo de medo? Eu já passei. Já passei. Uma vez eu quase bati o carro, e quando eu saí do carro, meu joelho fazia assim, ó, de tanto medo que eu tava. Bom, o rei estava dessa forma, e o espírito dele estava ali aflito, lógico. Imagina, gente, do nada, aparecer dedo escrevendo na sua parede. E aí estava lá escrito alguma coisa que ele não sabia o que era. E aí, no meio disso tudo, entra a rainha-mãe, a mãe de Belsazar, que também foi esposa de Nabucodonosor.
essa mulher entrou. E eu acho lindo isso, Deus colocar no meio dessa história uma mulher para dar a direção, para fazer a ponte entre o erro e a vontade de Deus. Isso é Deus valorizando e grifando no nosso coração o nosso papel nessa terra. Nós fazemos muitas vezes a ponte, sabe? Nós temos essa... Lembra do radar que eu falo com vocês? Nós vimos, às vezes, as coisas erradas acontecendo e muitas de nós temos sido omissas. Ó, fechamos a boca ou usamos a boca de forma errada. A gente fala ali, isso não vai dar nada, isso aí tá tudo errado, mas de uma forma que não traga solução. Mas, quando a gente anda com Deus, nós somos instrumento e fazemos a ponte entre o que está errado e a direção de Deus para as nossas vidas. Anota isso, irmã. A mãe, a rainha mãe, fez essa ponte. Eu e você também fazemos essa ponte muitas vezes. Nós não tomamos o papel que é do homem, do sacerdote. Mas, às vezes, o sacerdote não está tão alinhado com Deus. Ou ainda não está nos caminhos do Senhor. Isso é Deus grifando no nosso coração. Você faz a ponte por enquanto. Esse é o seu papel. E esse é o seu papel também junto ao sacerdote, de interpretar, de dar direção. Os dois debaixo da mesma missão dão direção para o seu lar. Lembrem disso? Mas você tem que estar alinhada com Deus. Você tem que estar em intimidade com Ele. Porque um radar desregulado pega tudo. Então, vai lá e deixa Deus te alinhar. Deixa Deus te deixar mais sensível, para que você possa fazer essa ponte. Fechado parênteses, essa mulher lembrou de Daniel, que também falou, olha, deram um nome para ele, né? Deram um nome persa para ele. Mas ele não queria esse nome, né? Ele queria, ele tinha um nome dado por Deus, lembra? E aí ela fala sobre isso, olha, ele é Daniel, mas também chamado, eu não lembro o nome dele agora, mas é o Daniel. Então, a gente até tentou dar um nome para ele, mas ele é conhecido como Daniel. Deus já deu o nome para ele. Deus já deu um propósito para a vida dele. Olha, ouve esse homem. E eu acho muito lindo que o que ela fala. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele, olha o combo aí, luz, inteligência e sabedoria. Eu quero que vocês se vejam assim. Nós precisamos nos ver assim. Primeiro, a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês entendem a ordem? Primeiro a luz, depois inteligência e sabedoria. Primeiro Deus, depois ação e o discernimento para a vida. Primeiro Deus, primeiro a luz, tá? Eu quero até fazer um parênteses aqui. Meu marido ontem, a gente estava com visita. Eu não sei se todas sabem, né? Mas eu moro numa chácara, por isso tantos passarinhos o tempo todo. É de manhã, eles estão felizes, porque mais um dia o Senhor deu para nós, né? E a gente mora numa chácara, como eu disse no começo, nós estávamos na casa de uma sobrinha minha, que também é muito amiga minha, muito querida. E aí eles vieram para cá com as crianças que estão de férias, né, gente? Lembra do estouro de boiada? Foram dar um pouquinho de sossego para minha sobrinha, para ela poder correr, fazer a mão, ter um momentinho dela. E aí estavam aqui. Eu moro num sítio que também é um pesqueiro. Essa casa aqui não é minha. Ela é alugada dentro de um sítio. Então, dentro desse sítio, tem a casa sede
que é um pesqueiro, tem 3 lagoas lá, coisa mais linda, de que de vez em quando eu até filmo para vocês. E tem mais 3 casas, 3 famílias. Cada uma com sua característica, cada um com seu dia a dia. E daí o meu marido estava com as crianças e com o meu sobrinho lá em cima. Falo sobrinho, mas é um homem, viu? Casado, uma benção. E aí, nisso, veio, na casa sede do lado, eles fizeram um restaurante, que é um pesqueiro, que as pessoas vêm para pescar e ficam por ali pescando, enfim. E veio a dona desse restaurante com o seu filho. E aí que eu chego onde a importância de nós termos a luz. E isso não quer dizer nada sobre a Vivi, tá? Eu quero que vocês entendam sobre o Deus que habita na gente, tá? Não estou falando da Vivi, não é a Vivi, é Deus, tá? Essa mulher chegou e falou assim, viu, para o meu marido, é a sua esposa que de vez em quando sobe aqui para ler? O meu marido falou, porque a única pessoa que sobe lá com a Bíblia debaixo do braço sou eu. E lá tem uns banquinhos, uma mesa, sabe aquelas mesas de concreto, que é redondinha assim, e os banquinhos em volta? Tem várias em volta da lagoa. E eu lembro que num dia, o Chumbinho, que é o cachorro do meu pai, o Ciclope morreu, que era o meu cachorro, que era surdo. E ele era muito, muito, muito bonzinho. O bonzinho foi embora, Deus levou, ficou o Chumbinho. E o Chumbinho é terrível, ele late por tudo. E eu ia ter um encontro de mentoria com vocês. Aliás, não, eu queria gravar o devocional lá do WhatsApp. E aí eu subi, eu falei, eu quero sossego. E eu vou lá para a beira do lago e vou gravar esse devocional. E tô lá gravando, né? Gravei, acabou, desci, sem o Chumbinho. E aí essa mulher falou sobre esse dia com meu marido. Ela falou assim, olha, teve um dia que a sua esposa subiu aqui e nós somos cristãos. E a gente viu que era a Bíblia que ela estava segurando. E ela sentou embaixo de uma árvore, abriu a Bíblia e ficou ali. E eu estou falando com você, eu estou me arrepiando, ela falava para o meu marido. E emocionada, ela e o filho. Enquanto ela estava ali, nós sentimos uma paz, mas uma paz. E a gente começou a olhar em volta e todas as árvores estavam paradas. Mas a árvore que ficava em cima dela, ela se movimentava de um tanto, mais um tanto, parecia um vento forte. Mas só aquela árvore. As outras estavam paradas. E ela falava, e ela se emocionou, e o filho também emocionado, e meu marido também, que já chora à toa, já começou também a ficar emocionado, enfim, foi aquele clima, né? E ele chegou ontem em casa falando sobre isso. E eu ainda não tinha relido o texto, tá? Eu já li a Bíblia várias vezes, mas a gente se perde, né? Não sei vocês, mas a gente se perde. E aí agora eu lendo aqui com vocês, né? E antes eu acordei às 5 da manhã para me preparar, e eu lendo isso, eu falei, gente, é muito pertinente, né? Deus fazer com que esse encontro acontecesse ontem, para que hoje eu falasse a respeito disso com vocês. Gente, eu peço a Deus todos os dias, me dá sensibilidade. Peçam isso, viu, gente? Muda as coisas. E aí, eu me vi como a rainha mãe, sabe? Mas também me vi como Daniel, cuja luz estava sobre ele. E aí, todo o resto, sabedoria, inteligência, discernimento, né? A luz de Deus estava sobre a minha vida, como está sobre as suas vidas também. Só que muitas vezes a gente não percebe. Gente, eu só estava lendo a Bíblia. Eu estava no momento com Deus. Mas Deus estava ali. E eu nem percebi nada. Não percebi, era eu e Deus só. Eu e Deus e vocês, porque eu estava gravando o devocional para vocês. Mas as pessoas à volta viram e sentiram. Assim como quando nós abrimos a Bíblia, em casa quietinha, muitas vezes a gente nem sonha o que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu já falei a respeito disso com vocês.
Eu, todas as vezes que leio a Bíblia, todas as vezes que eu estou orando, eu no meu espírito, a minha imaginação, gente, usem a imaginação. A imaginação é o seu espírito visitando outros lares, visitando lugares onde você não podia ir materialmente, mas o seu espírito pode visitar um leito de hospital. O seu espírito pode visitar uma amiga longe. O seu espírito pode fazer tantas coisas e a gente fica ali limitado. Quando eu brinco com vocês, que a gente tem um grupo no WhatsApp da Sala da Mentoria, né? Que é o quê? A Sala da Justiça. Porque eu imagino isso, gente. As mulheres, quando se reúnem, cada uma tem o seu superpoder. Não que a gente tenha alguma coisa, viu, gente? Mas o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. E cada vez que você se ajoelha lá no seu quarto, na sala, onde quer que esteja, ou que o seu espírito se ajoelha diante do Senhor, porque às vezes a gente não consegue ajoelhar. Tem lugares que a gente não consegue ajoelhar, não é? Às vezes está acontecendo alguma coisa, está na fila de um banco, mas o teu espírito está em oração. O teu espírito está na presença do Senhor. O mundo se mexe, o mundo espiritual se mexe, e eu imagino mesmo, sabe como que as nuvens, como se Deus fizesse assim nas nuvens, e delas formasse um redemoinho? Eu quero que todas as vezes que vocês se ajoelharem na presença do Senhor, vocês imaginem isso, o mundo espiritual se movendo. Foi aquilo que aconteceu ali naquela tarde. Mas é isso que acontece todas as vezes que nós abrimos a Bíblia. Todas as vezes que a gente abre o nosso coração na presença de Deus e fala, Senhor, fala comigo. A gente às vezes não percebe, como eu não percebi. Mas Deus está ali. A luz estava sobre Daniel. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Olha o que você tem quando você anda com Deus. Hã? Só o último, vamos falar do último? Solução de casos difíceis. Você já com Deus solucionou coisas ou viu milagres acontecendo? A gente vê toda hora. Hã? Não vê? Quantas vezes você já orou para Deus abrir uma porta de emprego para o marido? Ou para abrir uma porta porque estava sem solução determinada coisa? Ou porque precisava de mantimento, mas não tinha. E de repente, você escuta o barulho de um depósito na sua conta ou de um Pix chegando. É Deus. Quantos milagres a gente acabou vivenciando quando a gente colocou o nosso joelho no chão, mesmo sem perceber. Nós também somos solucionadoras de problemas em Deus. Então, tem um problema, corre para a presença de Deus. Porque aqui está dizendo que Daniel, entre tantas outras coisas, também solucionava problemas e decifrava enigmas. Quando a gente, por exemplo, a gente já falou sobre isso, mas eu quero reforçar sempre isso com vocês, porque no meio da luta, no meio do turbilhão, às vezes, a gente fica tão assim, perdida, que esquece de perceber algumas coisas. Muitas vezes, Deus está falando com a gente. A gente tem a resposta, mas o nosso espírito está tão inquieto como do rei estava inquieto que ele não conseguiu nem interpretar. Mas Daniel, que andava com Deus, que era íntimo de Deus, conseguia. Mas a Vivi, a Sil, a Cris, a Camila, a Ju, a Gabi, a Márcia e tantas outras mulheres que andam com Deus, conseguem ver. A gente tem a sensibilidade. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu, conversando com meu marido, falava, meu bem, olha, eu acho isso. E aí a gente conversava e chegava nesse, não, então a gente vai fazer isso. E era essa a direção de Deus. Hã? Vocês já fizeram isso? E é bom demais, porque a gente
sabe que Deus está naquela conversa, que está naquela decisão. Não, bem, eu acho isso, você acha isso, vamos orar? Decide pelo melhor, sente a paz de Deus na direção, faz aquilo que Deus direciona e pum, é aquilo. E a gente é abençoado e a gente vive mais um milagre. Hã? Então, com Daniel, a gente tem esse reforço, sabe? A gente tem o reforço de que andando com Deus, a gente decifra as coisas. Andando com Deus, a gente interpreta as coisas. Andando com Deus, a gente tem sabedoria. Tendo intimidade com Deus, a gente tem força. Gente, Daniel era cativo. Não era para ele ser ouvido. Mas porque ele andava com Deus, ele era tido como um sábio. E ele foi levantado assim. Quando a gente anda com Deus, a gente se destaca. Quando a gente anda com Deus, aquela amiga que é meio doidinha, vem conversar com você e fala, ai, me dá um conselho. Deus nos levanta. Não perca a oportunidade de decifrar enigmas. Eu tenho uma irmã que Deus fala muito com ela, com sonhos. Muito, mas muito. E ela, quando sonha, ela já sabe, eu tenho uma coisa para te contar. E eu já fico doida, né? Tem alguns memes assim que às vezes ela me manda e eu falo, é isso mesmo. Esses dias ela me mandou um, quando a minha amiga me manda mensagem querendo falar alguma coisa. Aí o cara chega ensaboado com a toalha enrolada, pode falar. E é assim, sabe? E às vezes ela me fala um outro sonho, e na hora, do jeito que ela fala, eu já abro o leque. Aí eu falo, Cris, é isso, isso, isso. E ela fala, Vivi, é isso mesmo. Exatamente isso. E eu tô passando por isso. Como é que você sabe? E eu falo, eu não sei. Eu só sei que eu sei. Eu só sei que Deus está me falando. E muitas vezes, Deus quer usar a gente dessa forma. Mas porque a gente... Ai, tá muito corrido hoje, eu não vou orar, não. Ou então, lembra de orar na hora de dormir. Ai, Senhor, tu sabes, amém. E vai dormir. Né? Mas Deus, quando a gente se propõe, e é um sacrifício muitas vezes, viu, gente? Porque eu tô falando alto para eu escutar. Quantas vezes eu me sacrifiquei? Senhor, eu tô aqui, eu tô pó, mas eu tô na tua presença. Eu nem sei o que falar, Senhor, mas eu tô aqui. Faz isso. Façam isso. Porque Deus está disponível. Deus quer falar. No Éden, Adão e Eva, quando caíram, eles logo quiseram o quê? Se cobrir. Não foi automático? Vocês sabem por que eles quiseram se cobrir? Porque eles já sentiam vergonha. Muitas vezes, as lutas do dia a dia fazem com que a gente se cubra e se esconda da presença de Deus. Porque eu vejo tanta coisa errada, eu tenho tanta coisa para solucionar, que eu olho e falo, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui, eu não quero a presença de Deus agora, não. Ou, como com eles, Adão, Eva, Vivi, Cris, Sil, e a gente escondido embaixo da moita, porque a gente acabou de fazer uma pataquada e tá com vergonha de Deus. Mas Deus continua nos chamando, mesmo com as pataquadas. Então, mesmo que você esteja assim, no momento, puxa vida, eu tenho tanta vergonha, eu tô tão envergonhada, e assim, ó, eu tô falando porque eu já passei por isso, tá? E passo, vira e mexe. Mas em determinado tempo da minha vida, eu senti uma vergonha tão grande de até sair na rua. Porque eu falava, gente, eu fiz tudo certo. E agora, que vergonha. O que as pessoas vão pensar? Eu que falava para as mulheres fazerem isso, fazerem aquilo. Não, ora que Deus vai te abençoar. Meu Deus, eu fiz tudo isso. Ai, que vergonha, eu não quero sair, não. A gente se esconde às vezes.
A gente acha que no meio dessa luta, meu Deus, como que eu posso falar para alguém? Eu não sou referência nenhuma. Eu estou aqui para te dizer que Deus continua disponível. Deus continua querendo te usar e é no caminho que a gente vai se limpando. Não para na acusação, não. Não trava diante das batalhas, não. Deus conhece você. Ele sabe que foi sem querer, às vezes. Às vezes a gente faz as coisas por querer, mas sabe que você já se arrependeu. Ele tá aqui. Ele tá aí, do teu lado. Tava lá em cima da árvore comigo, eu nem sabia. A gente nem sabe. Nem toma conhecimento que muitas vezes o Espírito Santo tá ali na pontinha da pia, te aconselhando. Enquanto você está lavando uma louça, enquanto está mexendo as panelas. Vocês não têm isso? Às vezes você está mexendo a panela, você lembra de alguém e faz uma oração instantânea. Ai, Senhor, abençoa. Ai, não consegui falar com ela, mas, ai, Senhor, o Senhor está lá com ela, em nome de Jesus. Vocês são assim? É o Espírito Santo do nosso lado e a gente nem... Porque como Daniel, a luz está sobre as nossas vidas. E aí a gente é solucionadora de problema. A gente consegue interpretar enigma. A gente é tida como sábia, mesmo não sendo às vezes. Mas Deus está sobre as nossas vidas. E muitas vezes, quantas vezes eu aconselhei a mulher, mas estava me aconselhando também. Que eu estava falando coisas para ela que eu precisava fazer. E eu, no final da conversa, ela falou, quantas vezes, foi tão bom falar com você. E eu falo, você não tem noção de como foi bom falar com você. Porque Deus falou comigo. Entendem? Então não cessem de falar, não cessem de ser a ponte como a mãe foi. Ó, filho, é aqui. Marido, vamos sentar para conversar sobre isso e solucionar junto? Vamos orar? Não tenham medo, não. Com jeitinho, com o volume da voz certa, na hora certa, orando antes. Deus vai te dar a direção. Ai, mas eu tô de ponta cabeça porque eu tô com um diagnóstico. Prazer, irmã, eu também já tive. Ó, eu tô aqui para te falar. Passei, você vai passar também. Ai, mas meu filho vai ser assim, vai ser nada, vai ser o que Deus quer que ele seja. Ai, mas meu filho tá desviado, tá nada, irmã. Deixa ele lá, já já o Espírito Santo vai buscar ele. Não buscou nós? Busca ele também. Só ama. Mesma coisa com o marido, a mesma coisa com a vizinha, ou alguém que te pega no pé. Às vezes a sogra, tem gente que tem sogra difícil. A minha é uma bênção, gente. Eu tenho vontade de, assim, ó, morar com ela. Ela é uma bênção. Eu não sei qual que é a sua luta, mas eu sei que Deus está com você. Está disponível. O Espírito Santo está ali, o conselheiro. Conselheiro. Pede conselho, irmã. Gente, eu já me peguei conversando com o Espírito Santo para decidir que lata de ervilha que eu ia comprar no mercado. Diante de Deus. Eu converso com ele e às vezes eu pareço doida porque eu falo alto dentro do carro sozinha. Eu tô falando com Deus. Fala. Porque as coisas do reino são loucura para esse mundo. Gente, a gente caminha com um pastor que eu tenho aprendido muito e tenho falado sobre dele para vocês, né? Meu, ele vivencia umas experiências muito doidas com Deus. Ele já andou de mão dada com uma pessoa, ele aqui e a pessoa lá em São Paulo. E ele chegou na pessoa e falou, olha, eu tive o dia inteiro com você. E a pessoa regalou o olho e falou assim, olha, eu peguei um Uber de manhã com você, depois nós fomos num shopping, a gente sentou na praça de alimentação e eu pedi um suco para você também. E ele fez isso, viu, gente? Ele pegou um Uber, ele foi sozinho, ele ficou conversando com o cara, sem o cara, no banco de trás do Uber, e o Uber só olhando no retrovisor, e ele falou, ele falando, contando pra gente, ele falava assim, olha, eu nem pensava nada que estavam achando de mim, eu só fazia. Tomou suco, foi no shopping com o homem, tudo imaginando, viu, gente? Mas ele vivenciou isso, ele foi no shopping da cidade dele, ele pegou o Uber na cidade dele, mas tudo sozinho, mas conversando com o homem em espírito, mas fez.
E ele chegou no homem e falou assim: eu fiz isso com você, eu peguei Uber, eu fui no shopping, eu tomei um suco com você. Depois nós fomos na Centauro. O cara começou a regalar o olho assim, ó. E sabe o que aconteceu? Tudo o que o pastor falou, o homem tinha feito lá na cidade dele. Ah, as coisas doidas de Deus. Se Deus mandou, faz, irmã. Faz. Porque aquele homem conheceu Jesus a partir daquele momento. Porque ele falou: Deus estava comigo o tempo todo. Deus estava comigo o tempo todo. Deus está com a gente o tempo todo. Então, se Deus te der uma direção, faça, por mais absurda que seja. Quantas vezes Deus manda eu falar minhas pataquadas e eu fico por dentro, falo, não falo, falo, não falo, falo. E aí depois a pessoa vem e fala: você não tem noção do que aquela conversa fez no meu coração. Hã? E aí, às vezes, a gente pode ter essa conversa com os nossos filhos, e o filho, depois mais velho, falar: você não tem noção do que aquela conversa fez no meu coração. Pais e mães que estão doentes. Gente, enquanto minha mãe estava doente de cama, quantas conversas libertadoras eu tive com ela. Eu lembro de uma vez que eu pedi benção para minha mãe, e ontem eu falei sobre isso, eu dei muito trabalho para minha mãe. E ela se preocupava muito comigo, porque o medo dela era eu me perder. E eu sou a resposta da oração da minha mãe. E numa dessas conversas, eu tinha uma única coisa que eu ainda tinha vergonha de falar para ela, porque era uma coisa, e é uma coisa tão boba, mas era uma coisa que fazia tanta importância para mim. Eu lembro de uma vez, e você vê como que são as coisas. As mães magoam os filhos, mas os filhos também magoam as mães, né? É uma onde Satanás faz isso, e aí a gente deixa anos e anos sem resolver, né? Eu passei anos sem pedir bênção para minha mãe. Porque num dia ela brigou comigo e ela estava muito chateada comigo. E tentando me dar direção, né? E aí, na hora de dormir, todas as noites eu falava: benção, mãe, lá do meu quarto. Só que nesse dia, eu não sei o que aconteceu, que eu fui e abracei ela. E falei: benção, mãe. E ela abaixou o braço e não me abraçou e não me disse benção. Meninas, aquilo me ofendeu de um tanto. Aquilo me feriu de um tanto. E ela só queria demonstrar que ela estava chateada e que naquele momento ela não queria falar. Mas, na minha cabeça, eu aceitei um dardo inflamado do maligno. Lembra que eu falo isso de vez em quando? Que são os pensamentos que a gente acha que é nosso. E naquele momento, eu decidi e falei: nunca mais eu peço a benção da minha mãe. E durante anos mesmo, foram mais de, vamos fazer um cálculo aqui, uns 25 anos sem pedir benção para minha mãe. Por conta de uma situação. E no leito de morte, eu lembro quando ela estava para partir, teve uma noite que eu peguei, eu levei um creme cheiroso, cheiroso, e ela estava tão linda. E eu fui passando, porque ela estava com as mãos e os pés muito inchados, porque ela estava muito tempo deitada. E ela já não, ela estava falando bem pouquinho, já você precisava se esforçar para entender o que ela estava falando. E aí eu peguei e era a minha noite de passar com ela. E não sei vocês, mas as noites em hospitais são difíceis. Porque assim, ó, chega o ano novo, mas não chega o amanhecer. E quando a gente está passando por esse momento é difícil. E aí eu estava ali naquela noite, né? E me deu um estalo. Eu falei: eu vou massagear os pés da minha mãe. Eu vou honrar ela. E eu tive esses momentos, eu honrei muito a minha mãe. E falei sobre coisas e declarei coisas para ela. E a gente foi um bálsamo. E assim, graças a Deus eu tive isso muitos anos antes também, tá? Mas nessa noite em específico, eu peguei um creme que eu tinha levado, e era um creme que eu tinha ganho, era caro, mas eu quis honrar minha mãe, sabe? E eu peguei esse creme e fui passando nas mãos e fui esticando, sabe? Fui fazendo uma massagem do meu jeito, porque eu não sabia fazer massagem. Mas eu peguei aquela mão linda dela, e ela tinha uma mão que parecia que estava feita o tempo todo. Eu tinha uma unha bonita.
E eu fui reparando em cada detalhe dela. Porque eu sabia que, assim como água, eu estava segurando a minha mão, na minha mão, a minha mãe, mas ela estava indo embora. Ela estava escapando no meu dedo e eu não conseguia segurar ela. Então eu estava pegando cada detalhe, eu estava absorvendo cada momento com ela, porque ela estava indo embora. E eu passando a mão na mão dela e fazendo a massagem, vendo cada detalhe da mão linda dela e puxando. Peguei as pernas, os pés e fiz a mesma coisa. Ela estava muito tempo internada, então eu estava com o pelinho da perna grande. E eu, com o creme, besuntei de creme e fui raspando a perna dela. E fui orando com ela em voz alta, sabe? Mas ao mesmo tempo para não atrapalhar o vizinho. Mas foi um momento tão sublime. E fazendo a massagem, falando. E eu senti naquele momento. Deus falou, agora é hora de consertar algumas coisas. E na realidade eu tinha uma coisa para falar da minha mãe. Uma coisa para falar com a minha mãe. Que era isso da benção. Benção, mãe. E ela não me abençoou. E da decisão que eu tomei. E do que eu deixei de viver. Quantas bênçãos eu deixei de tomar dela, né? De receber. E aí, eu massageando os pés dela. Quando eu cheguei nos pés, eu já tinha raspado a perninha dela. A perna dela era linda, gente. E ela estava linda. Ela era morena como eu, mas ela tinha duas burcas azul, verde, a coisa mais linda. Tinha um olho verde. E ela estava linda. E eu tive uma tia que minha mãe também ficou nos momentos finais com ela. E ela falou assim para mim, né? E a gente conversava muito, né? Eu e minha mãe. E ela falou assim, filha, quando a tia Ruth partiu, ela estava só pele e osso, ela teve câncer, né? E ela não conseguia mais levantar. Mas a gente orou. E depois da oração, ela precisava liberar perdão por uma determinada situação. E ela falou a respeito disso. E quando ela falou, nós oramos. Ela não podia mais sentar. Mas o rosto dela resplandeceu. Ela sentou na cama, começou a orar em línguas. Não tinha mais forças, mas ela levantou as duas mãos e começou a adorar ao Senhor. Ela deitou de novo, deu o último suspiro e se foi. E eu lembrei disso. E aí eu ali, olhando para minha mãe, que estava linda também. E eu falei, mãe, a senhora está tão linda hoje. Mas está tão linda, a senhora é linda, mas hoje a senhora está de parabéns. E eu tô aqui honrando a senhora, mas... E eu falei para ela, eu tô com medo de perder a senhora, mas eu libero a senhora hoje, em nome de Jesus. E eu queria te pedir perdão, porque por muitos anos eu deixei de pedir bênção para a senhora e contei, olha, que um dia eu sei que eu chateei a senhora, mas e eu entendo que a senhora estava chateada. E mãe, eu só tô te contando isso para contar, porque em mim está resolvido, mas eu preciso falar isso para você, porque parece que é só isso que eu preciso falar para a senhora. E naquele dia a senhora não falou benção para mim. Não, Deus te abençoe, a senhora não me respondeu. E eu fiquei tão brava com a senhora, eu fiquei tão irada com a senhora, que eu falei, nunca mais eu vou pedir benção para ela. E naquele momento a minha mãe sorriu, e ela tinha um sorriso lindo também. Só que eu não vi o sorriso, porque ela estava com oxigênio já. Mas eu vi que ela sorriu, e ela olhou para mim e fez assim, como se dissesse, bobinha. Olha, quanto tempo você perdeu. Mas eu só perdi esse momento, viu, gente? Porque eu aproveitei minha mãe assim, ó. Pensa, não tem uma padaria, um cafezinho daqui da cidade que a gente não tem aí. Toda terça-feira era dela. Era eu com ela. A gente batia a perna, eu andava de mão dada com ela, de braço dado. E eu aproveitei minha mãe. E aí, tendo esse momento com ela, e eu falei, mãe, eu queria te pedir perdão por ter carregado isso. E é uma bobagem. Eu entendo que é uma bobagem. Mas eu fiquei tanto tempo com isso no meu coração, e eu queria resolver hoje. Então eu queria te pedir perdão. Porque eu tenho que te pedir perdão. Porque eu sei que fui eu que cacei com a senhora. Eu que retruquei, eu que te afrontei. Então eu entendo que a senhora estava chateada e naquele momento a senhora não queria dizer. Mas eu sei que a senhora continua orando por mim. E por isso a gente tem tanta lembrança boa, mãe. Quantas lembranças boas a gente tem.
E eu tô aqui com medo da senhora ir embora, mas te pedindo perdão e te liberando. Mãe, se a senhora ficar, a senhora tá pronta, a senhora tá linda. Mas a senhora tá tão linda para encontrar com Deus. Então eu te libero. E nós tivemos esse momento e eu vi a lagriminha dela caindo, mas um semblante sereno e feliz. Porque nós estávamos em paz. Já há anos nós estávamos em paz. E aí, depois desse momento, ela se foi. E eu pedia para Deus, Deus, eu não quero ver minha mãe morta. Eu quero lembrar dela, dando risada, porque a gente ria muito. Eu tenho áudios dela chorando de rir comigo. E eu já contei isso para as meninas da mentoria, que todas as vezes que o WhatsApp pede para atualizar, eu tenho medo, porque eu tenho medo de perder os áudios dela, sabe? Porque a gente conversava muito todos os dias. E aí, eu pedi para Deus isso também, mas eu pedi assim, foi um pensamento, Deus, eu não quero ver minha mãe feia. Eu não quero ver minha mãe deformada, eu não quero ver minha mãe... Eu quero ter uma lembrança boa dela. E aí me ligam do hospital na outra noite, né? Ela passou o outro dia, e aí na outra noite era a minha irmã mais velha que ficaria com ela. E aí ela me liga, Vivi, a mamãe se foi. Corre, corre, porque eles vão tirar ela do quarto. Para dar tempo de você. Ela ainda tá quentinha, dá para você relar nela, porque minha irmã, os meus dois irmãos mais velhos que sofreram mais, né? Ela corre, Vivi, corre, que dá tempo, dá para você ver a mamãe. E eu, sem pensar também, já fui catando minhas coisas. E no caminho, meu Deus, ela se foi, mas ao mesmo tempo em paz, porque graças a Deus ela foi dormindo, ela não sofreu. E aí, quando eu cheguei lá, tinham acabado de tirar ela do quarto. E aí, eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas era um silêncio. E eu ainda corri na sala do necrotério. E bati, bati, bati. E aí, naquele momento, eu lembrei da oração que eu fiz, que foi um pensamento. E aí o Espírito Santo falou, você vai lembrar dela com aquele olho lindo de ontem. Com aquele sorrisinho que só deu para você ver a bochecha dela, mas você sabe que ela foi em paz. E você me pediu para que conservasse o que você estava vivendo naquele momento. E eu nem sei por que eu entrei nesse assunto. Mas Deus nos dá esses momentos, sabe? Onde Ele quer nos curar. Onde Ele nos dá sensibilidade para perceber, é agora. Eu preciso fazer. Que nós possamos ter a luz do Senhor sobre as nossas vidas, nos dando direção e ter a sensibilidade de Daniel para interpretar cada um dos momentos. Ontem, enquanto eu estava à mesa com um monte de amigo, eu ainda tirei uma foto, mas enquanto eu estava ali, o meu coração estava tão feliz. E eu olhava assim, eu falava, Senhor, tem momentos assim que podiam parar no tempo, né? Não tem. Às vezes, quando a gente pega o pé do nosso filho, pequenininho, eu lembro que eu pegava o pé do Ricardo, ele cabia na minha mão, hoje não cabe mais. Mas são esses momentos que a gente não pode deixar de ser instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. De ser aquela sabedoria, de ter aquela presença e aquela paz que nenhum outro lugar tem. Nós somos as embaixadoras do reino no nosso lar. Nós podemos solucionar problemas como Daniel solucionou. Nós podemos interpretar frases. Daniel interpretou. Daniel foi usado mais uma vez por Deus. E ele disse para o rei, o seu reino está pelo fim. Porque você foi orgulhoso.
Agora eu entendi o porquê que a gente está falando a respeito disso. Eu fui orgulhosa por muitos anos, guardando isso no meu coração. Nós somos orgulhosos diante de tanta bobagem, gente. Bobagem. A vida é um sopro. E como ontem minha mesa estava cheia de gente, tão feliz e com momentos que a gente queria assim, ó, parar o tempo. Quantas coisas a gente deixa de ganhar. Quantos momentos a gente perde por conta de orgulho. Eu não vou dar meu braço a torcer. Ela estava errada. Ele está errado. Ai, já foi tarde. Daniel estava cativo. E mesmo assim ele deu direção. Ele interpretou. E naquela mesma noite, o reino ele foi morto e o reino dele foi tomado. Mais uma coisa que a gente precisa lembrar. Belsazar, ele só replicou o que ele viu a vida inteira. Ele replicou o que ele aprendeu com o pai. A idolatria, a altivez. Esse é o meu reino. Ele aprendeu com o pai. Olha o nosso papel. O que nós temos ensinado. Nabucodonosor, ele teve um tempo onde ele reconheceu Deus. E depois dele reconhecer Deus, ele não apareceu mais na história. Mas Belsazar, ele não reconhece Deus. E ele é morto naquela mesma noite. A Bíblia não fala da morte de Nabucodonosor. Porque ele encontrou Deus. Já o filho foi morto na mesma noite, registrado aqui. Porque ele não reconheceu Deus. Então, tem muito ensino aqui, né? Se nós continuarmos altivas, se nós não ouvirmos a Deus, se nós não reconhecemos Deus, se nós não testemunhamos Deus, nós podemos morrer espiritualmente. Ou morrer também, morrer de verdade. A decisão de escolha é nossa. E muitas vezes eu já falei isso para vocês. Todos os dias nós fazemos milhares de escolhas. Escolha a vida para que viva bem tu e a tua descendência. Palavras de bênção, atitudes de bênção. Deus em nós, nós nele. Deus em nós. E por conta disso, Deus no nosso lar. Deus em nós. E por conta disso, Deus nos nossos filhos. Deus em nós. E por conta disso, Deus em todo lugar que nós estivermos. E as pessoas veem Deus em nós. Mesmo quando a gente acha que não, ninguém está vendo. Como eu lá na beira da lagoa. Era só eu e Deus. Literalmente. Mas tinha mais gente observando. E a luz estava sobre nós. Ah, a luz está sobre nós. Nós podemos solucionar qualquer problema se nós estivermos em Deus. Nós podemos ter direção para qualquer coisa nessa vida se nós estivermos em Deus. Certo? Explodimos. Nós não estouramos, nós explodimos a hora. 15 para as 8, irmãs. Desde as 6h30, vocês me aguentando. Mas voa o tempo, né? Eu não sei para vocês, para mim voa. Eu não vejo o tempo passar. Mas hoje foi uma bênção de novo. Eu tô chorando quase todo dia. Eu falo pro meu marido, eu tenho tanta dificuldade de chorar, eu tô chorando aqui com vocês todo dia. Nós estamos chorando na presença do Rei, né? Que delícia. Que delícia esse... E assim, ó, quando a gente começou, e eu falei isso nos stories, eu comecei sem nenhuma pretensão. Nenhuma. Ai, vai ser 21 dias, a gente vai ter um devocionalzinho. Pensei bem assim.
Ó, um devocionalzinho, 20 minutos, 30 minutos. E todo mundo sai ganhando, eu também saio ganhando, porque eu também vou ter um momento com Deus, mas vou estar entre amigas e vai ser uma bênção. Jesus amado, o que é que tem sido cada encontro? Vocês estão chorando? Vocês estão sendo limpas? E, irmãs, do lado de cá, eu estou reconhecendo Deus em cada detalhe desse nosso encontro. Eu tenho provado, assim, coisas extraordinárias. Eu sei que vocês também, porque vocês passam o dia depois como ovelhinha, né? Ovelha que faz isso, come, depois ela traz para a boca de novo para ruminar, né? Gente, ovelhinha, a gente está aqui, ó, comendo do maná, para depois, ó, trazer de novo e ficar, meu Deus, olha aquilo. O Espírito Santo, olha aquilo ali, vai ali, resolve aquilo. Não é assim? Eu tô assim também, gente. Nós estamos se limpando juntas, viu? Não pensem que, a Vivi fala isso, fala aquilo, a Vivi fala tão bem. A Vivi não é nada e tem consciência disso, viu? A Vivi é igualzinha a vocês. Acho que é até um pouquinho pior. Só que ela abre a boca. E ela um dia, lá atrás, pediu para Deus, Deus, o que eu quero é viver pro teu reino. E eu tenho vivido isso. E eu não canso de reconhecer Deus. E eu vim na estrada, eu fui levar meu marido 2 cidades para frente. E eu vim falando sobre isso com Deus, sabe? Não me deixa esquecer. Não me deixa perder esses momentos com o Senhor. Não me deixa não ter sensibilidade para reconhecer o Senhor em todos os momentos. Até nos momentos difíceis, Deus está ali. Ele quer curar as nossas vidas, meninas. Ele quer limpar. Ele quer desentulhar o nosso poço. Porque tem muita água aí embaixo. Tem água para jorrar. Água mata a sede. Água limpa. E essa água que está jorrando da gente. Viu? Que nós possamos ser farol. Que nós possamos ter a luz em nós. Que nós possamos ser poços, manancial. E que a gente não perca a oportunidade e tenha sensibilidade para quando vê o rosto abatido, abrir a boca e falar, olha, tem esperança para você. Para amar quem está do nosso lado, mesmo quando a gente se frustra. A gente se frustra muitas vezes com os nossos filhos. Eu lembro, quando eu ia na reunião de pais, tinha aqueles benditos daqueles painel com os trabalhinhos do Ricardo, meu Deus do céu. E eu saía de lá frustrada, eu falava, Senhor, o que vai ser desse menino? Às vezes, na sala de espera, eu via, tinha mães, eu tinha uma mãe que ia no mesmo horário, uma vez por semana, eu ia 4 vezes por semana, viu? Mas tinha um dia da semana que tinha uma mãe específica, que ela carregava um filho enorme, não tinha cadeira de roda. E por conta disso, ela era corcunda. E eu olhava e falava, Senhor amado, tem misericórdia dessa mulher. E não me deixa vivenciar essas coisas, eu quero que meu filho ande. E todos os pensamentos que eu tive, Deus respondeu. Todos os pensamentos que você tem, Deus responde. Meu filho anda, meu filho toca bateria, irmãs. Ele não tem coordenação motora. Toca bateria com os 2 pés, assim, ó, pedal duplo. Ele fala, mãe, eu gosto de tocar com pedal duplo. Ele não ia andar. Gente, eu era uma ferida que andava e falava, e tô aqui com vocês. Eu tinha problema com os meus pais, eu tinha problema com a minha mãe, eu fui rejeitada, eu passei um monte de coisa. E eu sei que vocês também passaram. E eu sei que não sou só eu que testemunho, você também tem. Abra a boca. Aproveita esses momentos para se limpar, mas para lembrar e ter esperança que se você está na prova, você vai passar, você vai vencer.
E se você já passou, em nome de Jesus, seja bênção. Se Deus colocar alguém do teu lado, pode ser numa fila de mercado, numa fila de banco, num consultório médico, um médico, uma enfermeira, eu não sei, mas você tem testemunho que pode gerar vida. Então fala, a luz está sobre a sua vida, como teve com Daniel. Certo, meninas? Eu já estourei o tempo. Se deixar, a gente passa o dia aqui. Vamos fazer uma imersão? 24 horas com a Vivi. E a Vivi 24 horas com vocês e nós tudo com Deus. Ah, amém, irmãs? Eu acho que a gente tem bastante coisa para ruminar hoje. Hã? Amanhã nós estamos lá na cova, irmã. Capítulo 6 é da cova. A gente está no palácio hoje, amanhã na cova. E vai ser bênção, eu tenho certeza. Certo? Certo, irmãs? Vamos orar? Vamos viver o resto desse dia? Quem puder, ajoelha. Quem não puder, ajoelha em espírito. Certo? Vamos orar. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse encontro. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pai. Porque não é sobre só um encontro de mulheres, mas é sobre cura, sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas e para cada uma de nós. Sobre o Senhor estar gerando testemunhos, sobre o Senhor estar sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor. Muito obrigada porque o Senhor está com a gente em todos os momentos, mesmo naqueles que a gente nem percebe, nem sonha que o Senhor estava ali. O Senhor está. Abençoe cada lar aqui representado. Abençoe o meu lar também, Pai, em nome de Jesus. Cuida dos nossos maridos, cerca-os, Pai, com os seus anjos, com as suas asas, debaixo das suas asas, em nome de Jesus. Abençoe o trabalho, abençoe o fruto das nossas mãos, abençoe, Senhor, a nossa despensa, abençoe, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Anda conosco, Pai. Que o Senhor continue o seu tratar em nós, ministrando, derramando da tua unção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, lindezas. Muito bom estar com vocês. Em nome de Jesus. A live vai ficar salva. Deus tem muito para derramar em outras mulheres. Ó, esparrama isso. Não tem a ver com a Vivi, tem a ver com Deus. Tem a ver com gente sendo curada. Tem a ver com a cura das nossas almas. Foi bom para você, não foi? Para mim foi uma bênção. Vai ser bênção para alguém também, tá bom? Vou dar tchau para as meninas do Instagram, tá? Já volto, irmã. Um beijo, lindeza. Vai limpar essa lágrima em nome de Jesus e ó, vai viver esse dia, tá bom? Eu amo vocês. Deus abençoe. E tá cada dia mais juntando mulher, gente. Olha que bênção. Hã? Ai, Jesus amado. Hã? Tem dificuldade de chorar. Hã? Não tem, não. Ou tinha, né? Agora não tem mais. Amém, irmãs? Querem falar alguma coisa? Não. Vão ficar quieta aí, ó, ruminando, né? Que Deus abençoe, viu, meninas? É uma bênção. Sou derretida. E a Cris, eu tô ficando também, viu? Não era. Tá, Fer? Meninas, Deus abençoe. Escolham a vida. Sejam luz. Levem a luz em nome de Jesus. Tá bom? Amo vocês. Mas pensa como eu amo. Que Deus abençoe, viu? É, ó. Quem gosta daquele seriadinho coreaninho, ó. Um beijo, lindezas. Deus abençoe.